Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aí abençoa, Senhor. Aí coloca no coração dele, Senhor, as palavras do teu coração para ele passar, Senhor, essa noite para cada um. Pai, que a palavra que saia da boca dele, Senhor, venha nos dar discernimento, Senhor, e direcionamento. Abençoa, Senhor, nessa noite a gente saia, sabendo que o Senhor quer falar conosco hoje, Pai. Eu te peço e te agradeço, Senhor, pela vida dele e pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Estão felizes com Jesus, pronto para o arrebatamento. Diga amém. Amém. O céu de Rio vou. Oh, em nome de Quiser Jesus. ficar que fique, né, irmão? É, desse Glória a jeito. Deus. Nossa morada é no céu. Feliz por poder atender esse convite, né? Outras vezes não deu certo, mas graças a Deus, poxa, prove a Deus, deu tudo certo. O nosso amado irmão, Claudinho, eu conheço, eu acho que eu não tinha aceitado nem Jesus, mas eu aceitei Jesus está com 20 anos, mas nós conhecemos até vezes, né? Desde menino, né? Aleluia, Graças a Jesus. Deus, Glória a nós Deus. congregamos na mesma igreja. Eles me deu um tochinho ali, eu achei estranho o instrumento, mas é porque maestro troca vários instrumentos, né? Então entrou na qualidade de maestro, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E eu sempre gosto de louvar também, né, irmão? Vou perder a oportunidade? Aleluia! A pregação toda também, né? Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Eu não gosto muito do 13, mas é 13 o capítulo, versículo 44. Só um versículo, amém, irmão? Não sei porquê, mas ultimamente. Mas nós, enquanto os irmãos acham aí, a gente vai louvando, amém? Glória a Deus. Bota um fácil escondido maior aí. Na glória, aleluia. Vamos lá. Os reis se abalam, os povos se curvam.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Está um bocado de tempo que eu prego. Mas toda vida eu canto que é para aquele medo, Glória a Deus. aquele temor, aquele frio na barriga. A gente depois não tem fácil. Já não foi mais uma vontade, já dá para. Aleluia, Deus!
Glória a Deus. Amados, estamos de pé, vamos mais uma vez de pé, vamos passar uns 40 minutos, 50. O período é bom que a gente não vê relógio, e algumas vezes não vão ficar até olhando a parede, assim, né? Glória a Deus. Eu falei o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, 13. O versículo é o 44. 44. Amém? Só esse versículo. Nós vamos falar sobre tesouro escondido. Aqui, em especial, a parábola do tesouro escondido. Um versículo somente diz assim a palavra do Senhor: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria, pelo gozo, pela felicidade dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Glória a Deus. Deus, amém? Aleluia. Hoje tenta me explicar, porque faz tempo que eu tento entender esse negócio aqui, viu? Você tem em nome de Jesus. E depois pensando a revelação da bem pra gente, porque meu irmão está estudando, mas tentando entender o que Deus quer dizer aqui. Amém, querido? Eu peço apenas a sua atenção, porque a palavra de Deus, ela renova a nossa vida, ela nos dá força, ela anima a nossa alma, cansada muitas das vezes de luta, de prova, de dificuldade. Como eu falei, fazem 20 anos que nós estamos na presença do Senhor, se caminhando por 21 agora. Nossa dia Cristo, dia 20 de dezembro do ano de 2002, sexta-feira, 7h30 da noite, na oportunidade da mocidade. De lá fiquei. E até aqui o Senhor tem me dado graça. Talvez meu testemunho como jovem seria para alguns que estão aqui pretendendo tomar um curso na sua vida. Eu vi aqui que tem muitos jovens, né, que com certeza vão contrair matrimônio, e o meu exemplo é forte, viu, varão? Irmãos, o Evangelho de Mateus está dentro do composto completo, né? No capítulo 13, basicamente, Jesus ele fala 7 parábolas. Quantas parábolas? 7. Quantas parábolas? 7. E 6 das 7 começa com a expressão: o reino dos céus é semelhante. Dessas 7, apenas uma não começa, que é a parábola do semeador, que ele começa dizendo que o semeador saiu a semear. Mas 6 delas estão registradas no capítulo de número 13, que é o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, que nós iremos falar hoje, a pérola de grande valor e a rede que é jogada ao mar. Essas 7 parábolas, dentro do capítulo 13 somente, 6 delas começam com a expressão: o reino do céu é semelhante. Logo, ele assemelha ao reino do céu a algo, a alguma coisa. É necessário nós entendermos o que é parábola. O que é parábola? Parábola é uma história contada que Cristo usava, uma espécie de fábula, seja de contos de cultura local ou de fatos que aconteceram, seja de coisa, mas ele não fugia de quê? Daquilo que o povo conhecia, pois Cristo pegava exemplo daquilo que ele tinha ciência de que em certo momento da história existiu ou estava existindo, para daquela ilustração que está registrada como parábola, nós extraímos uma verdade absoluta e assim aplicar ou atentar, pois 2 dessas 7 parábolas do capítulo 13 somente apontam para o futuro, apontam para a consumação do mundo, aponta para o fim de tudo. Uma dessas parábolas é justamente a parábola da rede jogada no mar. Ele joga a rede, traz para fora os peixes e separa. E nós vimos aqui, querido, que a outra é justamente o joio. Ele é plantado em meio ao trigo e ele fala da ceifeira do fim do tempo. Então, logo nós percebemos que através das parábolas ou por meio das parábolas, Cristo não só trazia ensinamento para se viver no dia a dia,
Aleluia. É isso que Deus não quer. É por isso que Ele nos chama a atenção para o presente e também nos chama a atenção com relação ao futuro. Glória a Ele Deus. faz uma comparação. E toda comparação com o reino do céu é maior. Nada que existe na terra há de comparar com a glória que um dia de nós há de ser revelada. Oh, aleluia. Glória a Eu Deus. assistia para todo mundo, irmão, e Catar. Irmão, Catar é no chinelo comparado a Jerusalém desse alto. Glória a De Deus. onde está levado, Catar. Aleluia. Eu os pregos bonitos lá no céu, então pronto. Perdeu. E por isso, amado, antes de entrar a palavra, irmão, 20 anos que eu sou do Senhor, eu quero contar uma questão muito paleta nossa, porque a primeiro momento essa revelação foi para mim porque eu entendi, mas todas as vezes que eu vou pregar na igreja eu conto. Dia 3 de fevereiro do ano corrente, irmão, eu tive um sonho sobre arrebatamento. 20 anos eu nunca tive um sonho desse. Eu estava próximo, quem não diz amém? Eu estava próximo à casa da minha mãe, e lá no pé da Bahia, que foi arrancado, e no sonho eu vi que tinha sido arrancado, estava tudo como é hoje de fato. Os irmãos já viram alguns telecadentes cair do céu, isso não? Não é um negócio assim, né? Eu via de igual modo, porém de proporção geométrica maior, muito grande. E eu olhava para a mãe e dizia: mãe, é o arrebatamento, começou. E eu olhava para a amiga da mãe, ela tinha sumido. Quando eu olhava para a mãe estava se deteriorando. Como assim, irmão? Quem já assistiu filme de vampiro, quando ele vai para o sol, começa assim, né? A virar fumaça. Eu vi a mãe do mesmo jeito, só que não destruía a roupa dela, só o corpo. E eu olhava no meu campo de visão, paisagem, né? A tanta visão alcança. Eu via pessoas virando fumaça, subindo. Eu disse: isso é o arrebatamento. Eu olhava para trás, próximo à calçada da minha mãe, que uma criança sumindo. Aí eu dizia: é o arrebatamento. Criança sem pecado está sumindo. E logo, irmão, eu olhava para mim e eu estava sumindo. Aí minha mãe sumiu, minha mãe desaparecendo, virando fumaça, caía só a roupa. Eu olhava para mim, não estava do lado, ela não tinha sumido, eu também não tinha sumido. E logo me bateu um desespero. E eu me lembrei de uma passagem de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50. É o capítulo maior sobre ressurreição, capítulo 15, primeira carta à igreja de Corinto. E lá nos 50 diante, ele vai falar da matéria, ele vai dizer assim: aquilo que é mortal, naquele dia se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível, que é a nossa carne, que envelhece, no arrebatamento ela se revestirá da imortalidade. Lá em Colossenses diz que assim como o Senhor ganhou o corpo glorificado, assim também nós o ganharemos por meio da transformação mediante o arrebatamento. Irmãos, era uma tarde. Irmão, eu me acordei com um choro tão desesperador que eu não conseguia parar de chorar. E eu disse: meu Deus. De igual modo, junto com o choro veio alívio. Que alívio de saber que não era arrebatamento. E que ainda daria tempo para me se consertar, pois no sonho eu não subia. E eu dizia: meu Deus do céu. E eu ia na casa com sonho ainda, eu ia na casa do Pedro, ele estava lá. E eu botava as duas mãos na cabeça e perguntava assim para ele: o que vai ser de nós? Eu dizia por meio dessas palavras. E todas as vezes, como foi recente agora, em fevereiro, eu vou pregar, antes de pregar, e como aqui deu uma esperança que eu estava falando do futuro, de duas parábolas que apontam para o futuro, da joia do trigo e da rede jogada ao mar, que ele vai fazer a separação daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, daquele que tem aparência, mas que de fato não tem essência, porque estava lá o joio junto com o trigo, estava junto. Alguém visualizou: vou arrancar, não arranque, deixa crescer, na seca será separado. Ou seja, aquilo que tem essência será separado daquilo que não tem essência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas não foi por isso destino. O outro foi cortado e guardado no celeiro, guardado no tesouro, o outro foi jogado no fogo queimado.
Então, querido, isso que possa nos servir de alerta, pois, como eu falei, a palavra do Senhor, as parábolas, elas servem e traz essa alerta para nós. E voltando aqui para o texto, essa parábola desse tesouro escondido, a própria palavra de Deus, ela se responsabiliza por interpretar ela mesma. Quando nós percebemos aqui a respeito da parábola, o que nós vemos aqui, que Cristo, ele quis trazer para nós alguns ensinos. Se essa parábola, o reino do céu, ele é comparado a esse tesouro, logo eu percebo que o reino de Deus é algo de grande valor. O que nós percebemos e que nós devemos ter em mente para nós interpretarmos bem essa parábola do tesouro escondido, é que nós devemos partir do entendimento e da ideia de que tudo que é valioso tem um preço a ser pago. Glória a Tudo Deus. é valioso. Tudo que é de grande valor tem um preço a ser pago. Aleluia. Eu sempre desconfio daquilo que muitas das vezes nos ofertam de graça. Porque o diabo, Satanás, ele é um ser astuto. E ele, sabendo que nós já estamos inseridos, ou então a maioria, eu não conheço, mas acredito que todos nós estamos inseridos já nesse reino de Deus. Porque nós fomos introduzidos nesse reino quando nós cremos. A palavra de Deus, ela vai dizer que nós devemos crer. Em Lucas 17:20, Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir esse reino. Por quê? O que era que eles tinham em mente a respeito de reino? Hoje é sabido de todos nós outros, se não a maioria, que os judeus não acreditam no Jesus que nós abraçamos, que começou a pregar o reino de Deus que estava chegando, a qual o seu percussor João Batista já estava preparando o povo, porque ele era apenas a voz. E quando Jesus chega, é logo indagado a respeito dessa outra pregação, que Jesus dizia: o reino de Deus está chegando, se converte e crede no Evangelho. Logo, para se adentrar do reino de Deus é necessário ter fé, é necessário crer. E quando cremos, nós abraçamos a fé e fazemos a introdução do reino. Os judeus, os fariseus, tinham na mente um reino físico, palpável. Mas Jesus, quando é interrogado, ele disse assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17:20. Vocês não vão ver o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. Logo, no primeiro momento, o reino de Deus existe, mas ainda não é completo, porque ele já existe independente de condição geográfica, porque todos nós que estamos aqui já estamos inseridos nesse reino por meio do Espírito de Deus. Glória a O Deus. reino de Deus, ele já está envolvido sobre nós. É necessário nós entendermos o que não é o reino de Deus. Interessante que eu fui, peguei um papelzinho ali para ganhar um negócio dele e não ganhei. Mas o versículo que eu tirei, que eu tinha anotado aqui, que é justamente Romanos 14:17, que diz que não é o reino de Deus, que diz que o reino de Deus ele não é comida e nem é bebida. Logo, o reino de Deus é além da satisfação carnal, vai muito mais além. Aleluia. O reino de Deus não é meramente para satisfazer o meu ego, não. Ele diz que o reino de Deus ele não é comida e nem é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Logo, Aleluia. quem vive no reino e em função do reino é alegre. Glória a Eu Deus. costumo dizer que na presença de Deus nem crente feio existe. Glória. Ou melhor, até o feio fica bonito. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Feio nessa hora, glória a Deus. Aleluia. Deus bonito. Por quê, irmão?
Eu não digo por falácia, não, eu digo porque está na Bíblia. Irmão, pelo amor de São Jesus, está na Bíblia, isso está. A Bíblia diz em Provérbios que um coração alegre, Aformoseia o o que rosto. diz? Um coração alegre, Aformoseia o e rosto. não o que é formoseia o rosto. Deixa o rosto bonito. Aspecto mais Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo alegre, coração alegre, formoseia o rosto. Glória a Então Deus. nós percebemos, querido, que o crente que tem o Senhor, que tem o Espírito Santo, ele é alegre. Glória a Deus. O reino de Deus vai diante do novo nascimento, segundo João 3,5. Aquele que nasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Quando nós nascemos de Deus, nós fazemos menção desse reino. E aquele que não nasceu, infelizmente, não vai poder entrar. Glória a Deus. Muitos estão passando temporada dentro de igreja A, B e C, se esquecendo de uma coisa primordial. Não é só estar simplesmente por estar, não, é estar fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 7, 21 é específico em dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que Faz a vontade faz a vontade de meu Deus. Pai. Aleluia. Esse sim, querido, que faz a vontade de meu Pai que está no céu, é esse que vai morar no reino dos céus. Glória a Deus. É esse que vai entrar no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio. Infelizmente, tem muitas pessoas achando que tem, mas não tem. Achando que é, mas não é. Por quê? Porque esqueceram quais os fundamentos do cidadão do reino de Deus. E a Bíblia, irmãos, o que não falta é fundamento para esse tipo de cidadão que faz parte agora já e irá entrar no reino do céu. A Bíblia é cheia de fundamento. Uma das lições mais belas que eu vejo é quando dois discípulos de Jesus começam a fazer um esquema para quem vai assentar do lado direito e o outro do lado esquerdo de Jesus. E os outros discípulos viram isso, ouviram. É que pode, todo mundo está no mesmo quarto. Como é que um vai querer ficar do lado do outro e os outros acharem ruim? Os outros discípulos não gostaram dessa panelinha, desse partidarismo. Aí eles começaram a discutir: quem é o maior entre nós? Para nós decidir quem vai ficar na direita ou na esquerda. Jesus chega e vê discussão. Uma discussão não saudável, não edificante, não servia para nada, só trazia discórdia e contenda. É tipo de coisa que não deve existir no meu povo de Deus. Aquilo que não edifica, jogue fora, não dê ouvido, não reproduza, jogue fora. O primeiro pastor meu, o segundo, ele dizia assim: quem tem que ter dois sacos, furado e bom. Você é um caminho diz, você retém tudo e você lê tudo, você vai para tudo, mas você só tira o que é bom. Aquilo que não presta, você joga no saco furado e vai se embora. Oh, aleluia. Glória a Jesus Deus. veio naquela discussão dizer: vocês são tudo mesmo jeito. Olha a criança aqui. Vocês querem saber quem é o maior do reino? Quem não for igual essa criança não vai entrar no reino do céu. Glória a Deus. Quem não for como esse menino, Lucas 18:17, não vai entrar no reino do céu. Essa é a comparação mais forte das qualidades de um cidadão que mora nesse reino. Por que, irmão? Deus. Por que que Jesus compara com um menino? Eu posso aqui enumerar algumas coisas, talvez você enumere outras coisas. Mais duas coisas que eu enumerei, eu acredito que uma delas é a dependência total dos pais. Aleluia, Jesus. Por que ele fez a comparação com o menino? Porque Deus, irmão, quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Glória a Deus.
Irmão, nós muitas das vezes a igreja do Brasil tem perdido esse senso de dependência. Quando é que eu perdo isso, irmão? Assim, quando entro eu faço, eu sou bom, eu sou autossuficiente, sem eu não vai, sem eu não, para com isso, em nome de Jesus, tiro eu. Aleluia. Coloca ele que está certo. Aleluia, coloca ele. João Batista pregando. E tu é Jesus, não é Jesus não. Sabe quem é que se embaraça com eu? Quem não sabe por que foi chamado e para quê foi chamado. Aí ele se pesa com qualquer propaganda, com qualquer convite, com qualquer proposta do diabo. Ele se embaraça com o negócio nessa vida, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo. E se esquece que é dependente. Se esquece que Deus é que é a suficiência. Glória a Deus. Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz acontece, mas tudo é pela graça, ninguém merece. Você não conhece ele não? Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz acontece, tudo é pela graça. Ninguém merece não, meu filho. Ei, tudo é pela graça. Diga pro teu irmão, tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Glória a Deus. Irmão, que a graça é favor imerecido. Você não merecia na rede de Deus. Você não tinha condição de comprar nem de pagar. Mas Ele te deu. Glória a Deus. Por Aleluia. que eu acho que as qualidades caem muito perfeitas em relação ao menino? Por causa da dependência. Só da dependência não tem mais outros atributos. Mas a dependência é fenomenal. Porque quando eu se elevo meu eu se esqueço de Jesus. Eu se esqueço de dizer o que João Batista falou quando eu estava aqui descendo. Ele diz para o Messias, não, tu é quem dos profetas? Também não. Quem tu és? Eu sou uma voz. Que voz? A voz que Clama no deserto. Aleluia. E as veredas tortuosas. Ele sabia quem ele era. Glória a Não Deus. precisava tomar lugar de ninguém. Quem sabe para que Deus chamou, fica na posição. E como diz os pregadores, ele fica na brecha. Porque o que Deus preparou para mim vai chegar. Pode ver o que passar, mas vai chegar. Só fica na brecha, fica esperando, fica esperando, fica esperando. Fica crendo, fica esperando, fica crendo, fica esperando. Glória a Deus. Aleluia. Fica esperando. Glória a Aí você Deus. vai dizer o que João disse, o Batista, que ele cresça, Eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que ele diminua, ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, e servo de todos os irmãos. oh, aleluia, Jesus, Aleluia. glória a Deus, Dependência! Não se esqueça, irmão, nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus, A comparação é fiel, porque criança é sincera. Não tem sendo nada de criança, não. Fala pro galego, ei, e dá que a mamãe não tá, que ela vai dizer, a mamãe está dizendo, mas vai dizer que ela não tá. A criança é sincera. Mas é por isso que Deus, Ele fez essa comparação. Você quer ser grande?
Deus. Criança não finge de amar. Ela ama de verdade. Ela não te abraça fingindo, não. Ela te abraça porque gosta de você, porque ele ama. A palavra sinceridade, ela é sincera, sem máscara. É sem máscara. Deus não gosta de máscara. Não é nem carnaval, o rei de Deus. Aleluia. Crente disfarçado, meu. Não tem não. Só um menor aí, Coxinha. Eu me disfarçarei pra ler na peleja. Assim a carne falou. Pegou até de que não era cidade. Até que é de guerra ele enganou. Mas a Jeová lhe condenará. O crente disfarçado. Isso é Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Por que isso? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A comparação é muito maravilhosa por N fatores. Dentre eles, a sensibilidade. Criança é sensível. Criança, esse não termina nunca essa pregação. Ela é aberta para a novidade. Aí eu estou convertido. Não tem outro novo convertido aqui, nem de um ano que aceitou Jesus, não. Vem um novo convertido, ele vai em criança. Ele é aberto à novidade. Tudo ele crê. Nem para nascer também. Não sabe que tem um filho ainda, recebe. Depois aprende que tem. Recebe. Por quê? Porque ele é aberto à novidade. Ele crê em tudo. Ele abraça tudo. Ele tem fé de não duvidar em nada. Não tem dúvida. Tudo ele abraça. Tudo é Deus. Vem do amor de Deus. Não tem um filho, mas ele abraça tudo. Assim que Deus quer, irmão. Toda a novidade de Deus, ele quer que você abrace, aceite, receba e vive. Muitas das vezes nós temos um filtro analítico de que essa pregação não gosta porque o fulano vai pregar.
Joga esse filtro aí fora e cata hoje. Glória a Deus. Joga ele fora. Bota no céu e aceita o novo de Deus na tua vida. Porque nós vivemos novidade de vida. É de vem fora. É de glória, hein? Glória. E outra qualidade que eu escrevi aqui, que não deu tempo aí para mim. Crianças, irmão, elas não guardam uma coisa impressionante. É interessante que criança, você dá uns bicos. Não é fascinante, irmão. É sincero. Não guarda no corpo. Então eu acredito que foi por essas razões, dentre outras, que Cristo falou de só vocês querem se achar grande. Seja uma criança. Glória a Deus. Porque senão não vai entrar no reino, não. O reino do céu é comparado a muitas coisas boas. Se se tornar uma criança, ó, entra não. E não, tudo bem, então para entrar pela fé, eu creio, eu estou aqui, tudo bem. Eu creio, fui batizado, eu aceitei, estou me tornando uma criança. Mas quem quer ficar de fora? Primeiro Coríntios dá uma lista, capítulo 6, 9 e 10. E ele fala assim, ó. Vocês não sabem que os perversos não entrarão no reino de Deus? Não se deixe enganar nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ativos que faz, nem lula ou ladrão, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiro herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui, não. Não entra, irmão. Irmão, em qualquer palavra da polícia que você não perdeu. Ainda há esperança. Porque mais Aleluia. vale que um rio do que um leão, enquanto a vida há Esperança. que eu vou dar luz. Um disse, eu acredito que tu está aqui, não, mas você dá nome. Mas tu não é não. E o outro, ei, Jesus, eu creio, mas também, esse creio. Jesus olhou para aquele que crê e disse assim, tem como ser ladrão não. Cabra sem vergonha. Mas já que você se converteu, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Ele cumpriu o primeiro requisito, fé, creu. E por isso foi. Alguém duvida da salvação daquele ladrão? Eu duvido. Às vezes eu duvido assim, Satanás está dando da minha, mas o ladrão não tem não. Porque quem disse foi Jesus. Jesus garantiu, está escrito. Então nós não temos dúvida. Então nós devemos entender que tudo que tem grande preço tem-se um grande valor. Glória a Deus. Há algo a se pagar. Nós vimos que o tesouro escondido nada mais é do que o reino de Deus, a própria palavra do Pai. Aí diz, o reino de Deus é comparado com o que é o tesouro. Então o tesouro que está escondido é o quê? É o reino de Deus. Aleluia. Tudo que nós temos grande estima, muito preço. Eu estava vendo, né, que pai ama os filhos, bem, não ter filho é caro. Eu estava vendo uma estatística que ganha até R$2.000 para criar um filho de 0 a 18 anos, dá mais de 200 mil. E quanto mais você ganha, mais a despesa aumenta. Por quê? Porque tem sacrifício. Porque você vai querer dar o seu melhor. Aquele sentimento de tentar passar aquilo que você não deve é grande. E por isso que o quê? Sacrifício, noite sem dormir, insônia, oi roxo, é um bocado de coisa. Mas tudo isso que às vezes nós julgamos não é comparado a nada ao reino de Deus. Glória a Deus. O conselho de Deus para nós é sempre o buscar-lo primeiro. Um versículo mais conhecido de todos nós outros, Mateus 6 e 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos Acrescente. É necessário ter fé para buscar Deus primeiro, porque se Ele prometeu que acrescenta, Ele acrescenta. Glória a Deus. Abençoado. Aleluia. Uma porta de emprego abençoada. Glória a Uma igreja Deus. abençoada, Ele acrescenta. Porque Ele é Glória a Deus. Deus. E eu sou prova disso. Irmão, 20 anos que eu aceitei Jesus, não tinha tempo ruim para mim buscar Deus. Juba
Glória a Deus. 17 anos, trabalhava tarde. E eu decidi, com todas as minhas forças, buscar Deus em primeiro lugar. E Deus foi me direcionando para as outras coisas, acrescentando a minha vida. Eu parei de estudar um certo tempo da minha vida, no primeiro ano. Não por minha vontade, mas porque eu decidi. Hoje eu não aconselho não, viu, irmão? É testemunho. Entenda, para eu dizer, está bem, não pregou. Minha calma, deixa eu contar o que eu vivi. Eu fazia o primeiro ano, aceitei Jesus, 17 anos. Todo novo convertido, aquele desejo da novidade de estar no culto, eu estudava à noite. Cheguei para o diretor, queria minha transferência para de manhã ou à tarde. Duas opções, né? Aí ela perguntou por quê? Não, porque eu aceitei Jesus. Ela disse, só por isso? Eu disse, só por isso o que a senhora acha que é qualquer coisa aceitar Jesus, é? Bote aí, rapaz. Vai de manhã ou de tarde. Vamos ter que ir para a igreja agora. Eu sou crente, aceita Jesus. Ela disse, não tem vaga não. Eu digo, rapaz, pode ir para de manhã ou à tarde. Ela disse, não tem não. E se quiser, eu digo, não, estou decidido, eu não quero mais então. Vou entregar aqui. Cheguei em casa e disse para a mãe, não deixa falar. A mulher foi falar que é besteira aceitar Jesus. Eu não sei que é besteira não. Veio desse negócio. Passei 3 anos estudando. 3 anos. Mas eu acredito que foi permissão de Deus só para uma coisa, para me firmar. Porque eu acredito que Deus disse assim, se tu não ficar por aqui, tu desvia. E eu passei 3 anos buscando a Deus, orações muitas das vezes, jejuns, consagrações, buscando a palavra. Até que eu me firmei 3 anos. E depois de muito sofrer nos empregos que eu arranjei, caiu a minha consciência igual um filho pródigo. Meu irmão, se eu não vai estudar, não sai desse sofrimento não. Tem que estudar. Eu tenho que voltar a estudar o mais rápido possível. E assim eu fiz. Voltei a estudar, não. E foi só o primeiro e segundo crente, não repetia não. O crente é primeiro, segundo, terceiro, assim, direto, você está na cadeira. Antigamente era no fundão, você tem Jesus lá na frente, querendo saber de tudo. 3 anos sem estudar tudo. Mas ali não era Deus me preparando. A minha esposa, eu já sou casada há 12 anos. Quando eu morei com ela, estava com 2 anos que tinha aceitado Jesus. E a tia dela, metida crente pentecostal, Deus amoriana, do manto da revelação, disse que eu ia casar com ela. Eu sempre fui decidido nas minhas coisas. Eu disse, tudo bem, não vou casar, para que namorar? Eu estou namorando pensando no futuro casamento. Não é passar bravo? Não, eu quero namorar com propósito. Se Deus está falando, eu vou convertir, aí não duvida nada. Vai que é Deus, eu inteiro. Foi contra Deus, eu decidi, não quero mais. Falei com a mãe dela. Pronto, fica lá, fica aqui. Nesse negócio, não diga agora é Jesus. Casar com Jesus. Jesus, é Jesus, é Jesus. Abraçar aqui com Jesus. Isso foi 6 longos anos. Não está mais também comigo, não. Também aqui mais não. Não nada de eu namorar, mas eu decidi, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu também entendo que foi um propósito. Por quê? Porque nas condições que eu namorava, eu não tinha nada. Eu não tinha uma casa. Eu não tinha como sustentar uma casa. Como é que isso é a nossa vida? Sofrimento, mais e mais sofrimento. Sofrimento basta. Então Deus foi me preparando, eu fui estudando, eu fui galgando posições, trabalhando aqui, trabalhando ali, mudando de profissão aqui, mudando de profissão ali, continuando estudando, e assim Deus foi nos colocando. Aqui eu estou bem, graças a Deus, né? Depois de 6 anos eu casei com quem? Com a bendita cuja primeira minha namorada mesmo. Estamos casados há 12 anos já, para a glória de Deus. Glória a Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você decide buscar em primeiro lugar o reino de Deus,
Ei, irmão, são testemunhas, outras coisas vêm. Glória a Deus. Fica na eu costumo dizer que não precisa Deus estar dizendo que eu sou uma pesquisadora e eu sou. Não, filho. Se você está na presença de Deus, Deus vai te direcionando. A Bíblia diz que nós temos dentro de nós o que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai nos conduzindo, vai dizendo, está por aqui, saia daí, não pegue isso não, isso não é para você não, e você vai ver a testificação no coração. Deus vai falando e você vai entendendo, é Deus me direcionando. Glória a Deus. Muitas das vezes, querido, nós costumamos dizer, costumamos pregar porque está na Bíblia, falando um coração mau, um coração que não conhece a Deus, um coração que é contaminado por inveja. Esse coração você deve ter ouvido, não, mas um coração que tem o Espírito Santo, um coração que tem paz, um coração que não guarda rancor, um coração que é o holofote de Deus para você. Esse você dá razão. Glória a Deus. Vai seguir, por quê? Porque Deus vai ministrar nele e vai dizer, faça isso, meu servo, faça isso, minha serva, faça isso, meu servo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O reino de Deus é esse tesouro escondido, a qual o homem comprou. E o homem não pediu esforços para pagar. Por quê? Porque ele sabia que aquele tesouro valia mais do que tudo que ele possuía. Glória a Deus. Essa parábola foi contada de algo que os quem estavam ouvindo sabia. Não tinha banco no Brasil, caixa econômica nem Bradesco. Quando se tinha tesouro de grande valor, se ferrava. Porque era normal guerras a todo momento. Invasões eram constantes. E para a família não perder a fortuna que eles julgavam ser de grande valor, eles se ferravam. E muitas das vezes não dizia para ninguém. Com medo de que alguém pegasse a dinheiro da família e obedece ele. E o pai muitas das vezes não dizia para ninguém. E muitas das vezes o pai morria, ou a pessoa comprava fazenda, não queria trabalhar na terra, arrendava. E é nesse contexto desse arrendamento de terras que esse homem vai trabalhar em ponto de tesouro, que nem o dono sabia, porque não era dele, talvez era do quarto, era do quinto ex-donos. Então eles entendiam o contexto, sabiam que aquilo era coisa que existia. E ele olha e diz: tesouro é muito falou, tudo que eu tenho, eu vou comprar esse campo. A palavra do joio e do trigo revela o que é campo. Campo é o mundo. O tesouro estava lá, o reino de Deus está entre nós no mundo, disse Jesus. Quem comprou pode ter algumas aplicações, mas esse homem pode ser qualquer pessoa que deseja entrar no reino de Deus. Quando esse homem viu, ele teve a percepção de valor e fez tudo para adquirir. Daí que quando o Espírito Santo esclarece a nossa vida, a compreensão correta de que o que é reino de Deus, tudo que está fora é nada. Aleluia. Tudo que está fora é comparado com o que o apóstolo Paulo disse: Senhor, tudo que eu tinha eu comparei de esterco, perda por agora de Cristo. Glória a Deus. Tudo que está no mundo é nada. Foi o que Jesus disse: o que está no mundo é consciência do mundo, a consciência da carne, a soberba da vida. Tudo está no mundo, tudo passa. Porque o mundo é sua consciência passa. Mas quem faz a vontade de Deus, quem está à vontade de Deus, ele está inserido no reino, esse permanece para sempre. Glória a Deus. Quando ele tem percepção de valor, ele diz: vale a pena sacrificar tudo o que eu tenho por amor a esse grande tesouro. Aí eu te pergunto: o que você tem abrido mão por estar no reino? Glória a Deus. Aleluia. Todos nós, ou se não a maioria, já abrimos muitas coisas, porque o mundo nos oferece muitas
Glória a Deus. Então Jesus não tinha, se Deus tinha poder para transformar uma pedra num descendente de Abraão, não tinha para transformar uma pedra em pão? Glória a Deus. Só que Jesus não quis usar o poder em benefício próprio e nós que estamos precisando, porque o poder de Deus não é para ser usado em benefício próprio, o poder de Deus é para alcançar a vida. Glória a Deus. É expandido, é para o poder de Satanás ser envergonhado. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. É por ele, por meu dele, para ele. São todas as coisas, vem para dar glória a Deus aí. Glória a Deus. E muitas das vezes nós não entendemos esse valor. Por quê? Porque muitas das vezes nós não abrimos mão de nada em prol do meio. Sacrifício e ganho. Tudo que nós temos em venda é Deus. Se Deus nessa noite, quando assim, 10, é teu nome, você sou, ai, glória, glória, foi. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. O que você tem renunciado em prol do reino. Aleluia, Jesus. Todo dia, o diabo chega com uma proposta, viu que Jesus não caiu e ele vai aumentando a proposta. Em um dado momento, uma visão 3D, Satanás mostra todos os reinos do mundo e diz assim como expressão: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Eita, Jesus. Aleluia. Glória a Tudo Deus. isso eu te darei se tu prostrados me adorares. Era uma proposta, vamos ser sinceros, era muito. Só que ele esqueceu que Mateus 28, 18, se ele for 18 ao 13, ele diz: todo o poder do céu me dado. É no céu, na terra e embaixo da terra. Está dizendo, Satanás não tem poder em nada não. Como é que ele diz tudo? Não, mas a Bíblia diz João que não jaz no maligno. É, o mundo não jaz no maligno, é verdade, é pecado. Mas o controle nunca saiu das mãos de Deus. Glória a Deus. O diabo é apenas um agente que no final de tudo, ele já sabe o destino dele. É residencial Labaredas, na rua Quinto dos Infernos, o número 666. Glória a Deus. Ele já sabe onde é que ele vai morar. Está doido para te botar serviço dele, mas você não vai não, porque tu é celestiano. Aleluia! Doido para tirar a rua residencial Labaredas. Vai para lá, Satanás, eu sou o residencial celeste, sou o céu. É uma igreja. E ele vai tentando Jesus, e Jesus não cede, e pelo poder da palavra, ele diz: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, repreenda primeiro. Está escrito, Satanás, não tentará o seu Deus. E usando a palavra como fonte de poder. E muitas das vezes nós fracassamos por quê? Porque não tem palavra. Quem é do reino come a palavra, vive a palavra, porque a palavra ela expressa a vontade de Deus. E se eu sou do reino, eu expresso a vontade de Deus, porque eu li a palavra, porque a palavra contém a vida e vida eterna. Quem pode dar glória a Deus aí? O que você tem anunciado a favor do reino de Deus? Eu só digo uma coisa: tudo quanto nós anunciamos, ainda assim, para Deus é nada. Eu escutando o salmista no Salmo 103, ele usa a expressão assim: redarei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Glória a Deus. Ele segue sem resposta, porque se nós entregarmos a vida, ainda assim fica empate. Porque a Bíblia diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem alguém bom. Sabe quem Deus viu? Ninguém. Não tinha ninguém bom, não tinha ninguém que dissesse glórias a Deus. E mesmo assim Deus diz: está perdido, né, mundo bem? Está perdido, né, tesouro? Está escondido. Eu vou lá, o que é que eu tenho no céu de valor para pagar por
citou Paulinho, ele disse assim: embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se colocou na condição de homem. E na condição do homem, ele foi ser sacrificado. E sacrificado, entregando a vida na morte, e morte de cruz. E lá na cruz, ele grita assim: ó, tetelestai, consumado está. Oh, aleluia! A cena de culpa que era contra nós foi gravada, rasgada na cruz. Você não tinha condição de pagar, mas Deus lá do céu pegou o melhor dele e disse: eu vou pagar, essa briga aí eu